Brazil yet, so stop speaking Portuguese to me. So, yes, Bob was talking about me before the show, as he always does. He's always spilling my tea. Yes. Para alguns isso foi até engraçado. Boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, do seu amigo que vos fala, o próprio Alex Mambula. Há 3 dias atrás, eu trouxe aquele vídeo sobre todo o Brasil odeia o Chris, a respeito de Tyler James Williams, que por causa dele não entender a nossa língua portuguesa, ele ficou achando que aquelas mensagens que os brasileiros mandavam de carinho em relação à série dele era, sei lá, uma ofensa, ele achou que era vírus, que era boot, sei lá, aquelas coisas todas, que eram perfis falsos, a ponto que ele até ligou pro o Instagram, né, para saber o que significava aquilo. Agora, não muito diferente disso, dia 10 de abril, a cantora Madonna também falou que, por favor, para os brasileiros pararem de falar em português no show dela. Isso foi agora, no último show que os brasileiros foram, lá nos Estados Unidos. Nem sei mais de nada de Madonna, nunca acompanhei praticamente ela, mas, se bem que ela é da minha época, eu era criança, ela já fazia sucesso, mas não é nem questão de ela estar decadente ou não, mas é a forma como o brasileiro é tão desrespeitosamente tratado, só por causa da nossa língua portuguesa. Eu creio que não. Está vendo aqui que a língua portuguesa é uma das mais difíceis do mundo para se aprender, por causa dos seus verbetes, suas conjunções, seus tempos passados, seus verbos terminados em ar, ir. E é lógico que para alguns estudantes estrangeiros aprender nossa língua é difícil. Eu, particularmente, eu acho que o português, né, porque eu falo, ele não é mais difícil de se aprender do que um idioma pástico, do que um idioma afegão, do que um idioma árabe, que é aqueles egípcios antigos. Ou seja, quando os americanos eles querem estudar arqueologia, eles são obrigados a aprender aquelas línguas, primeiro os sinais, para ver o que são palavras, para depois aprender a decifrar. Talvez alguém diga até que eu estou sendo idiota falar isso, mas eu não consigo imaginar que a língua portuguesa ela vai ser mais difícil de aprender do que uma escrita, do que uma língua babilônica. E grandes arqueólogos, quando estudam, eles têm que aprender a ler. Não digo que eles vão aprender a falar, mas aprendem a ler aquela língua. Talvez até consegue descobrir como se pronunciavam. Daí vem essa conversa que a língua portuguesa para o americano ele é muito difícil. Parece até que fomos descobertos, estamos falando do idioma Atlante. Se descobrisse uma civilização de Atlântida, eles com certeza iriam tentar descobrir o idioma, a língua deles, tudo. Mas o que me vem à mente dizer isso é a pouca relevância que o Brasil tem, a falta de respeito para com o Brasil. Eu fico imaginando se fosse um artista brasileiro que falasse isso para os fãs americanos: parem de falar inglês no meu show. Vamos dizer assim, uma cantora que sempre faz dar as bolas fora, vamos dizer, a Anitta falasse isso. Não que eu defendo a Anitta, não gosto do estilo dela musical, mas vamos colocar assim: toda a mídia logo, que ignorante, que não sei o que não soube entender o carinho deles, brasileiro é isso mesmo. E a Madonna falou isso: parem de falar em português aqui. Será que ela vai falar português quando chegar no Brasil? Não estou no Brasil ainda, vou falar inglês,
eu falei, ai, amo muito vocês, o pessoal fica, ah, lindo, não sei o que, linda. Eu fico vendo que é realmente o brasileiro, eu sempre exponho isso, eu converso com algumas pessoas que gostam muito da língua inglesa. Eu também cresci naquela época que o inglês parecia que era tudo. Eu aprendi muito traduzir inglês vendo desenho animado. Mas exatamente assim, nunca tive aquela coisa de querer aprender a falar. Eu geralmente acho que eu seria a última, a pior pessoa para poder vender curso de inglês aqui no YouTube. Talvez seja até uma coisa que feche as portas para mim se um dia meu canal crescer, tiver uma expansão. E o que eu vejo com isso? Não é que eu sou aquele cara igual a gente comunista, que é contra os americanos, contra a língua inglesa, não é exatamente isso. Eu valorizo muito a língua portuguesa, porque isso é valorizar a nossa cultura. Eu odeio, detesto usar jargões em inglês. A pessoa querer vir falar coisinhas em inglês, eu falo, fala em português comigo. Isso, lógico, falando aqui para brasileiro. Eu detesto saber a ideia que o nosso povo ele é doutrinado a se humilhar, a achar que ele é um Zé Povinho, que ele é um povinho medíocre. Como assim? Ou seja, como se a nossa língua fosse alguma coisa tão arcaica, ou seja, como se fosse quase como um idioma do tempo das cavernas, o dialeto, já que dialeto e idioma é a mesma coisa. O dialeto e o idioma é simplesmente um dialeto apoiado por um exército. Simplesmente isso. Não há definição diferente. Alguns tentam definir como diferentes. Dialeto é o que não é civilizado, idioma é o que é civilizado. Mas é a mesma coisa, dialeto e idioma são sinônimos. Mas eu quero dizer que, para o entendimento da compreensão do que eu quero dizer, parece que a nossa língua é um dos dialetos mais antigos dos tempos das cavernas, ou seja, como se fosse a primeira língua a existir, a evoluir, por isso que ela é tão arcaica assim. Lógico, eu estou falando assim em termos acadêmicos, porque eu creio dentro da palavra de Deus que o homem sempre já tinha a capacidade da fala, da língua, e as línguas só se dividiram através da Torre da Babilônia, que ali todos os outros idiomas foram criados. Mas é lógico que não quero pegar nesse assunto, senão vão pensar que estou querendo fazer um vídeo falando a respeito de religião, ou seja, eu até posso fazer um vídeo a respeito sobre as línguas como surgiram na Babilônia. Mas o ponto que eu quero chegar é por que o brasileiro ele é tão humilhado? Aí o pessoal diz, que temos que aprender inglês, que não sei o que, se formos trabalhar lá fora, temos que aprender, porque isso vai abrir nossas portas. Perfeito. Aí quando é isso, ao invés daquela propaganda de inglês, o cara vem de fora, o grande executivo, todo mundo no Brasil tem que aprender inglês para poder, por causa do chefe fala inglês. Por que ele não tem que aprender português? Por que somos doutrinados que se nós vamos lá, temos que aprender inglês, se eles vêm aqui, nós temos que aprender inglês para poder receber bem eles? Temos placa, temos tudo, tem ônibus, metrô, tudo em inglês. Por que isso? Talvez alguém fale assim, mas eles têm dinheiro, eles negociam. Ainda que o Brasil fosse o país mais rico e tivesse tudo que atraísse os outros investidores. O Brasil exatamente tem, você não sabe explorar. Ainda assim, seríamos aquele povo que temos que aprender a língua deles para poder negociar com eles. Eles nunca têm que aprender nossa língua para negociar conosco. É o que doutrina o brasileiro. Você é tão abaixo que você tem que aprender o que ele fala. Você tem que rastejar atrás dele. É lógico que eu acredito que a mídia nos Estados Unidos nem sequer ligou para isso que a Madonna falou. Mas eu vou colocar até, não vou nem colocar esses artistazinha furreco, dessa nova geraçãozinha, falar assim, vamos botar até que eu fosse uma atriz já, uma cantora já consagrada, Alcione, e chegasse, falasse, fale em português aqui, porque vocês estão no Brasil, evitem falar inglês aqui.
Meu Deus do céu, aí estaria muita gente caindo no couro dela, aí envelheceu, perdeu o tino, não sei o que, perdeu a razão, e aquele blá blá blá, aquela coisa toda que nós já sabemos. Aí você vê isso, o brasileiro, ou seja, vai com todo carinho, vai lá fora, prestigia uma artista, poder, ou seja, agora tem isso mandar no que pode falar ou não. E eu fico vendo que era para poder o povo assim, ter uma vergonha na cara, tá bom, beleza, sai fora, ainda respondi em português e não voltasse mais. É uma coisa que eu fico vendo que o Tyler James Williams, ele perdeu uma grande oportunidade também por isso. O Vicente Martella agora está no Brasil e vai tentar crescer, fazer sucesso aqui. Boa sorte para ele, espero que ele esteja realmente simpatizando com o povo brasileiro. Lógico que nem tudo é aquele amorzinho para lá e para cá. Lógico que está vindo uma oportunidade de ganhar dinheiro, de se tornar famoso, de um dia qualquer série, qualquer filme que ele fazer vai ser bem visto aqui, vai ser bem recebido, ainda que não seja um sucesso lá fora. Ele está procurando outros caminhos. Mas a questão em si não é essa. É a questão como o brasileiro, alguns vão dizer assim, bem que a Holanda poderia ter colonizado o Brasil, estaríamos falando inglês, holandês. O brasileiro muitas vezes ele se acha menor, ele se diminui por causa da língua. Nossa língua é uma língua maravilhosa. Eu gosto muito de falar isso. Parece quando a gente vê que nossa língua ela segue uma sequência bem correta das coisas. As outras línguas parece que o significado está lá na frente, atrás. Aí o pessoal diz, das línguas, da etimologia das línguas, perfeito. Então parece que a diferença única do português, parece que ele é mais difícil de aprender. Se nós fôssemos traduzir o inglês na sua íntegra, nós iríamos falar, nem a casa de João, é o João da casa. Alguém diz, mas ninguém fala assim, mas eu estou vendo que a palavra casa está a palavra João está vindo na frente da palavra casa. Por que nós então não aprendemos? Então nós não só traduzimos, nós adaptamos. E eu lembro que uma vez uma propaganda de inglês, há muito tempo, estavam sacaneando, né, um curso de inglês que tinha na época, que passava muito na televisão, o CCAA, que quando tinha os livros era a coisa mais escrota. Uma vez eu estudei na quinta série, sexta, tinha aqueles livros de lá, era um curso grande na época, mas as falas eram em inglês mais podres que tinha. Aí os caras, lógico, falando em português, de quem é aquela casa ali? Aquela casa é do João. Nossa, ele tem uma linda casa. Sim, ele tem. A casa dele é grande? Sim, ela é. E que cor é o carro dele? É amarelo. Aí falava assim, ninguém fala assim na vida real, mas é de fato, né? Os cursinhos eram bem bestas, hoje estão mais diversificados. Mas a verdade é que, por que temos essa necessidade de falar inglês? Por que temos a necessidade de, quando surge as estatais vêm para cá, temos que aprender? Senão você pode perder o emprego dentro do seu próprio país por não falar inglês. Eu me pergunto, será que algum americano, algum inglês, ele perde o emprego, a não ser, lógico, se for para ser tradutor, fora isso não, por não saber falar português? Ainda que um cara fosse multibilionário, trilionário, que quisesse botar suas empresas lá, ninguém, o governo lá, ninguém ia perder o emprego por não saber falar português. Teriam que adaptar para falar inglês. Por que não temos algo que faça isso também com o Brasil? Não, vocês vêm para cá, mas vocês têm que aprender a falar português. Vocês estão se instalando aqui dentro. Porque assim como se, ainda que fosse um cara trilionário, fosse expandir seus negócios lá pelos Estados Unidos, os funcionários vão falar inglês, ele tem que aprender a falar inglês. Ninguém tem que falar português. É o chefe, vamos ter que aprender a falar português, aquela coisa, aquela preocupação toda. E se você não sabe falar português, você está perdendo o seu emprego. Sabe, o nosso país ele não tem aquela capacidade de ser grande. O brasileiro em si, ele não sabe ser grande.
nesse ponto. Então eu imagino que também não nos é doutrinado essa grandeza. Parece que somos diminuídos. E quando eu vejo mais isso mais uma vez, a Madonna, ou seja, parece que quer humilhar por causa da nossa língua. E eu gostava muito de falar inglês, de querer aprender inglês, né? Como todo mundo dos anos 80, 90. Mas foi coisa que depois comigo eu perdi. Mais desgostoso fiquei ainda quando vi uma velhota americana me destratando em Copacabana. E eu dentro do meu país. Parece que eu que era estrangeiro lá procurando uma informação. Quando fui perguntado, não sabia que a mulher era americana, a mulher, não, são língua. Ficou aquela coisa toda. Eu saí, né, velha coroca? Tá bom, muito esclarecedor. Mas a verdade é que eu acho que tínhamos que ter uma valorização do nosso idioma, da nossa cultura, de quem vem para fora. Mas se não tiver placas em inglês, aí se dane, não tem placa em português para lá. Tínhamos que ter a coragem de ter um país que valorizasse realmente quem nós somos, porque ver artistas nos destratando, ver... Muitas vezes o brasileiro ele é tão carinhoso, ele é tão prestativo, e você vê que não vê aquela recíproca. Dizem que Miami é um lugar onde tem muito brasileiro. Será que lá tem bastante placas em português, escritas em português, para poder o brasileiro se sentir mais, com mais comodidade? É claro que não. Então eu vejo isso, que daqui a pouco Madonna vai estar em maio no Brasil, vai ter aquela palhaçada toda, pessoas, tradutores falando inglês para ela se sentir melhor, e vai ficar isso aí. Eu odeio essa situação. Eu odeio muito dizer que... Não, se o cara quiser morar lá no exterior, no estrangeiro, perfeito, cara, tem que aprender a língua lá. Um país todo vai mudar a sua estrutura de falar por causa de uma pessoa, perfeitamente. Mas eu acho um absurdo do teu próprio país um cidadão perder emprego por não saber falar inglês. Mas é o globalismo, tudo isso, mas é porque nós não temos uma economia forte, um país que valorize o teu próprio estado. Porque se fôssemos um país grande, não estou dizendo território não, que isso ele é grande, um país grande mesmo, um país onde não roubasse o seu próprio povo, onde realmente tivéssemos comércio e expansão, onde o petróleo que nós exploramos, nós mesmos pudéssemos industrializar, vender, onde vocês precisam negociar com a gente, vocês precisam de nós, podem vir aqui falando português, ou seja, teria uma outra diferença. Não seria como se fôssemos cachorrinhos do UI. Olha que eu não estou usando papo de comunista não tem essa coisa de papo de comunista, de ser contra os Estados Unidos, não é nada equivalente a isso. Mas é como o brasileiro parece que se diminui, sabe? Eu odeio essas coisas. Não, se você não falar inglês você não é ninguém, porque o mundo hoje... E por quê? E o Brasil? Nosso país, porque nosso país está indo ralo abaixo, privado abaixo, e com isso a nossa cultura, nós não somos nada. Se nosso país fosse grande mesmo, se valorizasse, essa situação jamais passaríamos. Jamais passaria isso de um brasileiro perder emprego por não saber falar inglês. Pelo contrário, viriam de lá fora para cá, ou seja, querendo aprender a nossa língua, que nossa língua é maravilhosa, é linda. E nem Madonna, nem Tyler, nem ninguém teria que ter esse direito de nos rechaçar, nos humilhar por causa da nossa língua materna. Fica esse alerta, fica a minha indignação. Eu sou sempre indignado com isso. Eu odeio jargões em inglês, odeio todas essas parafernálias, e acredito que mais uma vez o brasileiro sendo humilhado pelo estrangeiro, pelo americano em si, né? Lógico que é em pauta o assunto,
só por causa da nossa própria língua, ou seja, é um absurdo. Mas, enfim, né, depois ela está aqui no Brasil e todo mundo esqueceu, e camisas escritas em inglês, é tudo, I love you, Madonna. Fazer o que, né? Mas é só esse vídeo que eu queria deixar pela minha indignação, porque sabendo que o brasileiro, ele é um povo que poderia ser mais valorizado na sua cultura e na sua própria língua. Tá bom? Um beijo carinhoso para todos, tá bom? Fique com Deus. Se vocês discordam de mim, pode falar à vontade no vídeo, tá bom? Não esqueça de ativar o sininho, compartilhar, curtir, comentar, comentem, ajude a engajar meu canal, tá bom? E vocês que assistem, por favor, se inscreva, dá uma força aí, tá bom? Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.